aqui é a Teacher Patrícia, da página no Instagram Descubra a Língua e do blog Descubra a Língua. Bom, quem viu o meu vídeo da semana passada viu que eu falei sobre crenças limitantes ao aprender inglês. E eu falei dei um pouquinho do gosto dos estilos de aprendizagem. Por quê? Porque eu acho que o estilo de aprendizagem, quando a gente sabe o nosso estilo de aprendizagem, a gente acaba se autoconhecendo e, por consequência, a gente potencializa a nossa capacidade de estudo, né? Não só no inglês, mas eu acredito que em qualquer coisa que você se propõe a estudar, né? Porque você tá fazendo uma coisa de acordo com as suas habilidades, né? Você não tá se forçando a estudar utilizar um método que de repente não é benéfico para você, então o estilo de aprendizagem ele é mais certeiro, né? Ele vai mais aonde realmente vai fazer a gente ter um desenvolvimento melhor, né? Eu acho que ele faz a gente perder menos tempo, né, tentando acertar como a gente pode aprender melhor e tal. Ele já te dá mais ou menos um panorama de qual pode ser a maneira de você estudar melhor, né? Bom, os estilos de aprendizagem eu conheci quando eu estava morando na Áustria ainda. Eu revisei um doutorado da minha tia. Ela é enfermeira e ela fez um doutorado sobre como ela poderia aplicar isso para os estudantes dela, que ela tem uma escola de enfermagem. Obrigada, tia, pela inspiração. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz minha pós-graduação e decidi fazer o meu TCC baseado nesses estilos de aprendizagem, só que para o inglês, para o idioma. Né? Ele é um questionário, na verdade, né? Na verdade, tem os estilos de aprendizagem que foram determinados por 2 pesquisadores, e aí tem um questionário que foi feito, e esses 2 pesquisadores, que são da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, disponibilizaram esse questionário para as pessoas, né? Primeiramente, eles fizeram pros estudantes, se baseando nos estudantes deles, que eles são 2 professores, né, de engenharia, e aí depois eles disponibilizaram esse questionário que pode ser aplicado para várias modalidades, né? No meu caso é o inglês que eu uso. Bom, os estilos de aprendizagem, eles procuram avaliar os alunos entre 4 dimensões. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa mais ativa ou mais reflexiva, uma pessoa mais sensitiva e uma pessoa mais intuitiva, uma pessoa mais visual ou mais verbal, ou uma pessoa mais global e mais sequencial. Esse estilo, esse método, essa metodologia, ela é diferente, por exemplo, das múltiplas inteligências do Gardner. Não sei se vocês já ouviram falar que essas múltiplas inteligências, ele avalia a gente de acordo com uma aptidão natural da gente, na verdade, né? Se a gente é mais musical, se a gente tem inteligência intrapessoal, interpessoal, deixa eu fazer uma colinha aqui. Lógico, matemática, existencial, espacial, corporal, sinestésica, naturalista, enfim. É mais uma aptidão natural da gente, né? A diferença desse estilo de aprendizagem baseado nesses pesquisadores da Carolina do Norte, que eu utilizo nas minhas aulas, é que esse estilo de aprendizagem, ele vai focar na maneira como você retém a informação, na maneira como você processa, na maneira como você vai fazer isso de uma forma melhor, independente de qual conteúdo seja. Né, independente se for, enfim, o de exatas ou de humanas, ele foca na maneira como você vai absorver melhor essas informações. E é muito engraçado, porque, é uma coisa que eu vejo muito na prática, assim, muito os alunos, como eu tenho uma relação muito próxima com os meus alunos, né, eu sou professora particular, é muito curioso você ver que realmente aquele aluno que ele tem determinada característica, ele mostra isso, né, na maneira como ele interage, na maneira... E eu costumo falar para os meus alunos, gente, não tem certo e errado, existe o que é melhor para você, né? Então, por exemplo, vamos começar a primeira dimensão.
A primeira dimensão, ela fala dos alunos que são mais ativos e os reflexivos. Tá bom, então assim, qual é a característica do aluno ativo? O aluno ativo, ele precisa estar em movimento, né? Ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele precisa estar participando da aula, ele precisa explicar, de repente ele precisa estar interagindo de alguma forma, ou ele precisa fazer algo com aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que todo o dever de casa dele, ele faz alguma coisa, mesmo que não for um projeto, ele faz alguma coisa com aquilo, ele faz uma arte, ele faz um podcast, ele assimila melhor desse jeito, e ele é um ativo, ele tem alta tendência a ser ativo. Isso é bom eu ressaltar, tá, gente? Porque assim, você pode ser altamente ativo, por exemplo, nas dimensões você pode ser mediano, ou você pode ter uma pequena tendência a ser ativo, né? Então tem também os níveis. Então as pessoas que são extremamente ativas, geralmente são pessoas que elas vão ter que estar fazendo alguma coisa. Se elas estiverem numa sala de aula, algum lugar que elas não fazem nada, vai ser muito complicado para ela assimilar aquele conteúdo. Vai ser muito difícil para ela, né? E aí, qual que é a dica que eu dou para você que acha que é um aluno ativo? Faz alguma coisa com conteúdo, né? Junto com alguma coisa que você gosta de fazer. Por exemplo, esse meu aluno, ele entende um pouquinho de design, então ele faz as artes com inglês, ele faz os podcasts dele, ele faz... que mais? Ele escreve no azulejo dele da cozinha as palavras em inglês, então ele tá fazendo, né? Ele tem que... Às vezes ele explica, ele traz uma coisa, eu pergunto pra ele faz a explicação mesmo. Muito bom para essas pessoas fazerem a explicação, explicar para um colega, né? Então ele tem que ter esse movimento. O ativo, ele é agitado, então ele precisa desse movimento. Se você não encontrar isso na aula, tenta fazer isso fora da aula. O reflexivo é aquela pessoa que ela vai pegar a informação, ela vai ter um tempinho para pensar, né? De repente, se você colocar uma informação logo de uma atividade para ela de cara, não é uma coisa que ela vai assimilar muito bem. Ela precisa de um tempo para absorver aquilo, né? Então, para os alunos reflexivos, eu recomendo que se você, por exemplo, tem uma aula, um perfil de aula que ela é mais ativa, então quando você for para casa, você pensar sobre o conteúdo. É o contrário, né? Aí você tem que compensar isso em casa, né? Tentando assimilar, ler, fazer resuminhos, dar uma pensada naquilo, né? Para ver se realmente absorveu. O que acontece, gente? Isso não quer dizer que você a vida inteira vai ser ativo, a vida inteira vai ser reflexivo. Pode ser que em alguns momentos da sua vida você seja mais ativo e em outros momentos você seja mais reflexivo, né? Por isso que o teste é bacana, porque ele vai ver o que naquele momento tem mais a ver com você. Como você tá, como sua mente está absorvendo melhor a informação. Tem os prós e os contras das duas dimensões, né? É claro, né? Se eu for falar, por exemplo, o que é bom, né? Quando você tem essa percepção de você ser mais ativo, mais reflexivo, você, por exemplo, ser mais ativo, tenta puxar um pouquinho mais pro lado reflexivo, para ter o equilíbrio. Por quê? Porque geralmente os alunos ativos, eles têm essa característica impulsiva e de repente ele pode errar pela impulsividade, né? Ou o reflexivo também, pode ficar pensando muito, às vezes de repente perdeu uma oportunidade de dar uma resposta, enfim. Então é sempre assim, né? Quando você vê que você tem uma alta tendência para um lado, você puxa um pouquinho mais para o outro, né? Bom, em relação à primeira dimensão, ativo e reflexivo, é isso. Eu quero que você pense aí um pouquinho. Você acha que você é mais ativo? Você acha que você é mais reflexivo? Se você conseguiu se identificar, comenta
aqui no vídeo, fala e me diz quais são as técnicas, se você tem alguma técnica para lidar com essa sua característica, né? Se você já pensou sobre isso, se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas, pode ser útil para elas. Me segue no Instagram e se você gostou da metodologia e tal, entre em contato comigo pra gente fazer uma aula online, tá bom? Até o próximo vídeo, acompanha porque eu vou falar sobre as outras dimensões. Beijinho, tchau!